Olá pessoal, no vídeo de hoje eu vou dar dicas para vocês de como fazer um excelente levantamento bibliográfico na área do direito. Desde a graduação, passando pelo mestrado ou doutorado mesmo, muitos alunos têm grande dificuldade de onde ele vai achar referências bibliográficas para o seu trabalho acadêmico. E no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês que isso não é tão difícil assim, basta saber procurar nos locais certos da internet. Então fique por aí que depois da vinheta falaremos sobre isso. O levantamento bibliográfico é uma parte absolutamente fundamental de qualquer projeto de pesquisa, porque é ele que vai dar a cara do que vai ser depois o seu trabalho final. Então, desde lá do seu TCC, da sua monografia de final de curso do direito, passando pela dissertação de mestrado, pela tese de doutorado, o projeto tem que ter uma excelente relação de livros e de artigos que você vai consultar para embasar todo o trabalho que você vai fazer depois que passar da fase do projeto. Para isso, vocês têm que ter em mente o seguinte: o projeto vai trazer todas as obras consultáveis que você potencialmente vai consultar e não necessariamente todas as obras que você já tenha lido. O importante é você fazer o levantamento bibliográfico e colocar todas as obras que existem e já foram publicadas, ou pelo menos todas aquelas que você conseguir encontrar, dentro do projeto, dizendo para o seu orientador e para a banca, se for o caso de uma banca, que você tem condições de fazer um bom trabalho, pois afinal de contas há muitos elementos nos quais você possa se embasar. Para isso, então, o mais importante é você saber onde procurar e quais fontes são confiáveis ou não. A primeira coisa que eu digo para vocês é você ir direto para o Google e mandar os termos da sua pesquisa na esperança de que você vai encontrar bons artigos acadêmicos, é meio que procurar uma agulha no palheiro. Então é melhor que você vá em bases mais acadêmicas já, de forma tal a você já fechar um pouco a sua pesquisa e não sair procurando direto no Google, porque o Google vai te dar informações de jornais, de revistas não acadêmicas, aquela coisa toda, e você pode acabar se perdendo no seu foco. É bom frisar que artigos são muito bem-vindos no trabalho acadêmico, desde que sejam artigos acadêmicos e não artigos de opinião. Muitas vezes a gente vê os alunos citando artigos nas suas monografias de final de curso que não são propriamente artigos acadêmicos, que são artigos de opinião, seja de revistas semanais, como, sei lá, a Veja, a Carta Capital ou alguma coisa do gênero, seja artigos de sites jurídicos, mas sites jurídicos não propriamente acadêmicos, sites jurídicos opinativos, como o Conjur, por exemplo, que tem ótimos artigos de opinião, mas não são artigos acadêmicos. Então, quando você vai fazer uma monografia e principalmente uma dissertação, uma tese, você tem que procurar artigos acadêmicos. Isto é, aqueles artigos que você tem uma bibliografia no final, que você tem notas de rodapé dizendo por que ele está afirmando aquilo, indicando as fontes. Quer dizer, não é simplesmente um artigo de uma ou duas laudas, com alguma referência acadêmica e pronto. Não, isso não é um artigo acadêmico. Você pode até eventualmente citar um artigo desses, tanto na sua monografia de final de curso, como até mesmo uma dissertação, uma tese. Mas, entenda, essas fontes, elas não podem ser a base do seu trabalho, porque o seu trabalho precisa estar fundamentado em textos de maior densidade. E aí nós temos que pensar nas teses, nas dissertações, nos bons livros e nos bons artigos acadêmicos, que eu vou falar um pouco de como então você encontrar essas referências para fundamentar o seu trabalho. Bom, eu separei então aqui algumas bases de dados que eu considero fundamentais para esse início de pesquisa acadêmica e aí vou falar de uma por uma para que vocês vejam mais ou menos como se dá essa pesquisa aí nessas bases de dados. A primeira ferramenta que eu quero mostrar para vocês é o banco de teses e dissertações da CAPES. Nele vocês vão conseguir fazer buscas de todas as dissertações de mestrado e tese de doutorado sobre o tema que vocês estão procurando. O que é muito importante, porque num trabalho acadêmico é importante que você coloque
todas as referências bibliográficas dos outros trabalhos acadêmicos que foram produzidos no Brasil sobre aquilo. Então, por exemplo, se você está procurando fazer um trabalho, um levantamento bibliográfico sobre o tema maconha, você coloca lá na biblioteca da CAPES, maconha, e dá a busca. E aí você vai ver que tem 416 resultados de dissertações de mestrado e tese de doutorado sobre o tema maconha, o que é muita coisa e fica realmente difícil vocês procurarem tudo. Agora você tem que pensar o seguinte, muitos desses temas aqui não é uma busca perfeita, você vai encontrar coisas que não tem exatamente a ver com maconha. E você pode filtrar. Você pode filtrar de acordo com a área do conhecimento, por exemplo, que é o filtro mais interessante aqui, você vem com a área de conhecimento, aí tem medicina, psicologia, saúde coletiva, né? Todas as áreas. O direito, você clica em 93 opções ali, ou no número de opções que aparecer direito. Você clicou lá no direito, aplicou o filtro, e aí vão aparecer as 5 que foram produzidas na área do direito sobre maconha. E aí você vai conseguir ver também se elas são dissertações de mestrado, né? Aqui você pode ver, ele dá a referência completa, mestrado, né? Essa segunda, inclusive, é do Guilherme, que foi me orientando aqui na UFMG, que escreveu o mestrado dele sobre a legalização da maconha. Outro mestrado, ó. Então você vai vendo aí. E aí aqui quando é doutorado, ó, olha para vocês verem, aparece doutorado, então vocês vão conseguir selecionar aí os trabalhos acadêmicos de uma forma geral em relação ao tema que você está procurando. Lembrando o seguinte, olha aqui, só para vocês verem, essa tese de doutorado aqui não é diretamente sobre maconha, ó, direito à felicidade, história, teoria, positivação. Por algum motivo ela está catalogada aqui com a palavra-chave maconha. Então vale a pena vocês também procurarem nesse trabalho, sei lá, às vezes algum capítulo, alguma referência sobre o tema, mas não é aquele trabalho que você vai priorizar. O segundo aqui também, a tese de doutorado também, essa segunda tese, ó, não é especificamente sobre maconha. Então, é claro, o sistema de busca ele ajuda muito, mas ele não é 100% eficaz, você vai ter que fazer uma triagem também manual. Mas essas 3 primeiras aqui, ó, elas são bem relacionadas e aí elas teriam que estar em qualquer trabalho, evidentemente, que fosse tratar sobre o tema da maconha. Claro que você também vai ter que buscar também, não só por maconha, mas vai buscar por cannabis. Aí vocês vão procurando sinônimos aí, e aí fazendo o mesmo processo de filtragem por área de conhecimento, é sempre muito bom. Vamos ver quantas que tem aqui em relação ao direito. Direito público, aí você marca todos que têm direito, ó, porque aí facilita a sua vida também. Né? E aí você encontrou aqui mais 5, tá vendo? Ó? Então algumas vão ter diretamente a ver com cannabis, outras não. Né? E aí cabe a você ver qual delas que você vai procurar e tal. Mas isso aqui no seu levantamento do projeto é importante que você coloque pelo menos as que tratam especificamente sobre drogas já no levantamento original do projeto. E claro, você não precisa ficar limitado às dissertações e teses do direito. Você pode certamente também pegar de outras áreas do conhecimento, não precisa ser necessariamente do direito. Então aqui você vem, tira o filtro, né, e pega todas as que você tiver de todas as áreas de conhecimento, e aí você vai ter uma base gigantesca, né? 153 resultados, mas aí você vai filtrando. Então, um trabalho de pesquisa jurídica, pesquisa bibliográfica, é filtrar e ver quais as teses e dissertações que vão poder ser úteis no seu trabalho e aquelas que realmente não vão ter uma relevância direta. Mas os filtros aqui são muito interessantes, você pode filtrar por autor, por orientador, então ajuda muito. Né? Muito bem, então em relação ao banco de teses e dissertações, tá aqui, todas as teses e dissertações produzidas no país, elas estão aqui catalogadas. Você pode até não ter o texto integral para você ter acesso. Agora, você mesmo não tendo o texto integral, você tem a referência. E aí depois você vai buscar isso no site da universidade onde essa tese e essa dissertação foi produzida. Então, a relação de banco de teses e dissertações é isso. Você vai pegar a referência aqui e depois você vai na página do programa ou na página da universidade tentar localizar o texto integral dessa referência bibliográfica.
Outra ferramenta valiosíssima para quem está fazendo o levantamento bibliográfico na área do direito é a rede virtual de bibliotecas, que permite você fazer uma busca conjunta na base de dados de uma série de bibliotecas jurídicas extremamente importantes, como a da Câmara, do Senado, olha aqui para vocês verem, do STF, do STJ, do Ministério da Justiça. Então vocês têm a possibilidade de consultar simultaneamente o catálogo de todas essas bibliotecas. E aí você escolhe aqui se você quer procurar por autor, título, né? Mas normalmente nós vamos fazer por assunto quando a gente está fazendo um levantamento bibliográfico. E aí você põe lá maconha e manda um OK. Ela vai buscar em toda a base bibliográfica aí para vocês terem uma noção. Olha só, foram encontrados 328 registros. Né? Então vocês têm aí muita coisa para pesquisar. Mais uma vez, vocês têm que lembrar, claro, nada vai substituir o filtro humano. Então você vai passar o olho aqui e vai ver que algumas dessas referências não tem tanto a ver com o que você está procurando. E outras têm muito a ver. E aí ela ainda traz uma vantagem, que ela já te diz em quais bibliotecas de Brasília você vai encontrar esse material. Então, se você tiver condições de ir para Brasília fazer a pesquisa, aqui já ajuda muito. Claro, isso para monografia de final de curso é mais difícil, mas quem está escrevendo dissertação de mestrado e tese de doutorado, uma ida a Brasília aí, você passa lá uns 2, 3 dias, você consegue pelo menos xerocar ou fotografar esse material aqui para o uso na sua pesquisa, e isso vai fazer a sua pesquisa ficar bem melhor, né, bem completa. Então vale a pena você ir lá um por um, né? Maconha é um tema mais popular, então você tem muitos registros, aí você teria que ir passando de página aqui, um por um, para você ir fazendo essa filtragem manual, né? Mostra se é artigo de revista e mostra se é livro, né? Ou às vezes se é capítulo de livro. Então isso aqui também ajuda bastante. Vou deixar na descrição para vocês o link, mas vale sempre muito a pena fazer uma pesquisa nessa base de dados da rede virtual de bibliotecas, porque isso vai te trazer uma série de artigos que a pesquisa anterior evidentemente não vai trazer por motivos óbvios, que é uma base de tese e de dissertações. Essa referência aqui eu acho que todo mundo já deve conhecer, que é o Google Acadêmico. O Google Acadêmico ele procura na internet inteira artigos acadêmicos, livros, materiais acadêmicos relacionados ao tema da sua busca. E isso ajuda muito também para quem está fazendo levantamento bibliográfico. Você põe aqui maconha, e ela vai te dar aí uma série de referências em relação à maconha e você vai ter o trabalho, evidentemente, de filtrar isso manualmente. Claro, o Google vai te dar muito mais do que os resultados das outras bases e aí você vai ter mais trabalho de filtrar, mas aí você vai tentar classificar primeiro por relevância, você vai olhar as primeiras aí em relação à relevância e você vai selecionando aí o que pode te interessar, pelo menos no primeiro momento. Com o passar das páginas, essas referências devem ficar menos interessantes, menos relevantes. Mas as primeiras eu acho que vale muito a pena sempre dar uma consultada nessa base de dados do Google Acadêmico, porque você vai ter coisas que as outras bases não vão te dar e, na maioria das vezes, você ainda vai ter a possibilidade de baixar o artigo em PDF, o que vai facilitar muito o seu trabalho. Finalmente, eu quero mostrar para vocês uma outra ferramenta de pesquisa que eu também considero muito importante nos dias de hoje, que é a Academia.edu, em que os próprios pesquisadores eles colocam e disponibilizam lá os artigos acadêmicos deles, que já foram publicados em revistas, ou às vezes como capítulo de livro, então você já baixa direto do perfil do pesquisador. Para entrar lá é simples, você vai em Academia.edu, loga ou com sua conta do Google ou do Facebook, que eu vou logar aqui com o Google, e você vai fazer a pesquisa também normalmente por palavras-chave que você estiver procurando aí da sua pesquisa. Vamos procurar maconha aqui, que é o nosso exemplo. Ali aparece marcha da maconha, aparece outras relacionadas, mas aí você já clica na direta do tema e ele vai te dar aí sobre aquele tema os artigos específicos que foram encontrados na base de dados deles. Aqui não foi muita coisa, mas se você procurar talvez por cannabis, apareça mais artigos, inclusive artigos estrangeiros sobre o tema, o que enriquece muito o seu trabalho, tá vendo? Ó, aqui já aparece bastante coisa, e aí você tem muita coisa a pesquisar, são 89 páginas aqui para você rolar sobre cannabis.
Bom, então eu considero essa base muito interessante. Normalmente é fácil você conseguir o inteiro teor do documento, porque o pesquisador muitas vezes já disponibiliza no seu próprio perfil o inteiro teor. Ao contrário das outras bases, que muitas vezes te dá a referência bibliográfica, mas não te dá o inteiro teor do texto, que você vai ter que procurar depois nas bibliotecas físicas, ou às vezes tentar comprar esses artigos online aí em alguma outra base de dados. Bom, essas então são as principais bases que você pode consultar num primeiro contato com a pesquisa e, é claro, no momento em que você já tiver a sua lista com as suas referências bibliográficas, você vai então buscar as próprias bibliografias desses artigos principais que vocês foram consultados. Se você tiver uma tese de doutorado, uma dissertação de mestrado sobre o tema, é claro, você vai lá na bibliografia desse autor e vê quais as obras que ele consultou, porque muitas delas podem ser úteis a você também, e aí você vai buscar essas referências. Finalmente, é bom dizer que é muito importante que vocês não fiquem restritos às bases de dados em português. Vocês devem procurar também trazer bibliografia estrangeira para a sua pesquisa. Infelizmente, em língua inglesa, é difícil você ter uma boa base de dados, pelo menos eu não conheço, uma boa base de artigos jurídicos gratuita. Eu uso a base High Online porque a Universidade Federal de Minas Gerais, ela assina essa base de dados. Então, se você é aluno da UFMG, você pode entrar na High Online e fazer diretamente sua pesquisa, que é a maior base de dados jurídicos em inglês que eu, pelo menos, tenho notícia. E aí você vai ter uma série de artigos que você vai conseguir baixar gratuitamente, porque a universidade já assina. Agora, se você está em outra faculdade e essa faculdade não assina a High Online, realmente você vai ter que buscar ou no Google Acadêmico ou em outra fonte que você conheça aí, que você encontre aí, para conseguir esses artigos acadêmicos aí sem ter que desembolsar uma grana com uma assinatura de uma base de dados como a High Online, que é bastante cara e pouco acessível para a maioria dos mortais. E se você conhece alguma outra base de dados de artigos jurídicos, seja em português ou seja em qualquer idioma estrangeiro, deixa aqui nos comentários o link para que a gente possa conhecer também, avaliar, que vai ser útil não só às vezes na minha pesquisa, mas na pesquisa de outros frequentadores do nosso canal. Bom, é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que esse vídeo ajude vocês a fazerem um excelente levantamento bibliográfico, naqueles para deixar o seu orientador orgulhoso de você. E se vocês gostaram desse vídeo, compartilhem com aquele seu coleguinha que está fazendo um projeto de pesquisa, seja de graduação, seja de mestrado, seja de doutorado, e ajude-o também a conhecer essas bases de dados que pode ser muito útil na pesquisa deles. Com isso você ajuda o seu colega e me ajuda porque, afinal de contas, mais pessoas vão assistir os vídeos no canal e o canal vai ter cada vez mais visibilidade perante o grande público. Espero revê-los no próximo vídeo, um grande abraço e até a próxima!